Saúde em Ação. Oferecimento Instituto de Cardiologia Campo Grande. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Saúde em Ação. E é uma alegria muito grande recebê-lo no ano de 2018. O primeiro programa que nós estamos iniciando. Hoje, de maneira especial, estamos recebendo em nossos estúdios, no estúdio da TV O Estado MS, a doutora Ritva Vieira, que estará abordando um tema que na atual conjuntura todo mundo está preocupado, que refere-se sobre a taxa de lixo e a sua cobrança diante de um projeto que foi apresentado pelo prefeito municipal de Campo Grande para a Câmara Municipal, onde foi aprovado por 25 vereadores e depois foi sancionado pelo prefeito. Isso refletiu diretamente o impacto a toda a população de Campo Grande. Fique conosco, dentro de instantes estaremos de volta com a doutora Ritva Vieira abordando o tema, a taxa de lixo e sua cobrança. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Saúde em Ação. Bem-vindo ao nosso programa, você que está nos acompanhando através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, enfim. Esta informação, com certeza, ela é de grande valia e está sendo levado para todas as pessoas. E hoje, de maneira especial, nós estamos trazendo nos estúdios do jornal O Estado MS a doutora Ritva Vieira, uma profissional com uma conduta ilibada e com um notório saber e uma vasta experiência na área do direito, que estará debatendo conosco a taxa do lixo e sua legalidade. Doutora Ritva, seja bem-vinda ao programa Saúde em Ação. Uma alegria muito grande recebê-la em nossos estúdios, o primeiro programa do ano, e compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento sobre este tema, na verdade, que está tão em evidência na atual conjuntura. Qual o posicionamento da senhora em relação à questão da taxa do lixo? Como era antes e como passou a ser, e quais as implicações na vida dos cidadãos campograndenses? Obrigada, Evandro. E, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui, muito me honra. E vamos lá, questão polêmica, uma questão que se abateu sobre a nossa cidade, nosso povo, e de uma forma muito complicada, muito contundente, né? Em primeiro lugar, a questão da taxa em si, ela é possível, sim, de instituição de cobrança. Ela é prevista legalmente, então não haveria nenhum problema da administração municipal criar uma taxa, certo? Antigamente nós tínhamos apenas a taxa de limpeza pública, né? Esta sim inserida no contexto da cobrança do IPTU, que correspondia mais ou menos a 4% do valor total do IPTU, e que era voltada justamente para quê? Para manutenção de vias, né, com varrição, capina e logradouros públicos de Campo Grande, né? A coleta em si do lixo, a coleta, o transporte, destinação final, esse serviço não era cobrado anteriormente. Até porque, se nós formos olhar de uma forma bem abrangente a questão da coleta do resíduo, a coleta de esgoto, o tratamento, você vê que são medidas e são serviços que visam o bem-estar da população, que estão diretamente ligados com a saúde pública geral. Então, é um serviço de uma essencialidade, de uma especialidade muito grande, né? E na gestão passada, por exemplo, esse serviço sempre foi visto com essa característica de componente direto, específico da saúde pública, em termos de importância. Visando especificamente ações de prevenção em relação às doenças infecto-contagiosas, à epidemia. Proliferação de vetores e tudo mais. Porque quando a gente cuida dessa parte do resíduo, quando você o coleta de forma adequada, você o trata e dá a destinação final correta, aí sim você tem uma garantia de redução de diversas enfermidades que estão ligadas à falta de limpeza e higiene, por exemplo. Nós observamos que centenas de campograndenses procuraram a Central de Atendimento ao Cidadão reclamando que receberam carnês do IPTU com valores totalmente alterados. No ano passado, alguns, até mesmo isso foi vinculado através de diversos meios de comunicação,
alguns cidadãos declarando que, olha, eu pagava R$400, eu passei a pagar R$2.500. Sim. Eu pagava 300 e poucos reais, eu passei a pagar R$3.000. Existe, nesse momento, uma dúvida em relação ao que está colocando-se em evidência, referente à questão de parâmetros técnicos em relação aos índices que foram aplicados para se corrigir esses valores da taxa do lixo especificamente. Sim. Como que foi, na verdade, proposto, de quem partiu essa iniciativa? Ela parte do Executivo, doutora Hittman, é encaminhado para o Legislativo? Explique para que a população que está nos assistindo nesse momento entenda como é o rito processual da aprovação desse projeto de lei. Na verdade, a taxa especificamente que foi criada de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos foi de iniciativa do Executivo, visando aqui amealhar recursos para poder fazer frente ao contrato de coleta e destinação final de lixo que existe na nossa cidade, que é um contrato de concessão de serviço público, tá? Esse é um serviço concedido. A partir disso, a gente observa ao longo dos anos no nosso país, no nosso município, estado, que todas as vezes que o poder público tem algum problema de orçamento, ele busca alguma forma de arrecadar através de criação de taxas, de impostos, de mais cobranças ao cidadão, certo? Isso é uma constante na nossa história, na história do nosso país como um todo. Pois bem, essa foi uma proposta, um projeto de lei de origem no Executivo, né? O Executivo encaminhou isso para a Câmara Municipal de Vereadores e a Câmara caberia, dentro de uma tramitação correta e legal, toda uma análise do contexto desse projeto. Porque todo projeto de lei, ele tem que vir acompanhado de um estudo prévio. Você não faz simplesmente, você não tem apenas uma ideia de algo que você imagine que vai ser bom, coloca no papel com uma mensagem, faz o texto da lei, de acordo com o teu entendimento ou interesse, e encaminha para aprovação. Toda lei, todo projeto de lei, ele deve ser precedido de um amplo estudo da secretaria que seja a responsável ou das secretarias, que aqui no caso nós temos a Semadur, que é a secretaria que cuida de todo o cadastro imobiliário da nossa cidade, que é a responsável pela avaliação dos imóveis, fiscalização de construções e tudo mais. E temos também a Secretaria de Receita e Planejamento e Finanças, né? Que são secretarias que deveriam fazer todo o estudo prévio para demonstrar o quê? A viabilidade, o impacto e a justiça social que não pode faltar nesse tipo de projeto. Fique conosco. No próximo bloco vamos entender melhor como houve esta correção deste valor que praticamente ficou superestimado em relação ao que se esperava. Existem parâmetros técnicos? Foi feito, na verdade, uma análise criteriosa em relação a correção desses valores ou não? A população sofreu um prejuízo? Isso que nós vamos discutir no próximo bloco. Fique conosco, voltamos já. Estamos de volta para o programa Saúde em Ação, meus amigos. E agora vamos tentar entender melhor, conforme anteriormente falado no último bloco. Nós estamos aqui para tentar dirimir, doutora Hittman, algumas dúvidas em relação aos parâmetros que foram adotados para esta correção. Existe carnês que eu tive a oportunidade de receber através de denúncia da própria população que nós recebemos, com uma disparidade em torno de 1.000 e poucos % de reajuste. Até mesmo não pode ser considerado reajuste porque tá passando a lei está passando a vigir agora. Isso, ela está em vigência agora. Exatamente. Reajuste você só concede no ano que praticamente já passou a vigorar. Isso. Então, o que foi adotado, que medida técnica foi adotada para corrigir uma taxa de um ano para o outro, onde a população toda de Campo Grande não esperava, pegou praticamente todo mundo de surpresa em relação a essa situação. Eu costumo dizer, doutora Hittman, só quem sente realmente a dificuldade de custear com as despesas de uma casa
sabe qual que é o impacto do IPTU. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Sim. O trabalhador, ele praticamente, durante um ano, ele precisa trabalhar 7 meses só para pagar impostos. Está cada vez aumentando mais. Cada vez aumentando mais. Verdade. E ainda a gente recebe, na verdade, esse presente do prefeito no ano de 2018. A população não tem outra alternativa a não ser indignar. Como foi adotado este parâmetro técnico em relação à prefeitura, nesse primeiro momento? Ela tomou como iniciativa elaborar, Sim. na verdade, uma proposta de lei. Certo. Isso aí foi encaminhado. Foi encaminhado para a Câmara. Para a Câmara Municipal. Houve, não sei dizer qual foi o parâmetro, qual foi o estudo que foi realizado em relação à viabilidade técnica desse projeto. Gostaria de ouvir a opinião da senhora sobre essa questão, especificamente. Esse é justamente o ponto central que nós temos. A partir do momento que esse projeto de lei é encaminhado para a Câmara, através de suas comissões, deveria ter feito toda uma análise, né, da viabilidade disso, de verificar se os parâmetros estabelecidos realmente condiziam, se realmente eles conseguiriam individualizar esse serviço, né? Porque a coleta ela ocorre de porta a porta por unidade familiar, por residência, né? De que forma eu individualizo o quanto de resíduo que você está gerando, resíduo doméstico, ou com relação a qualquer outra pessoa, que seja o seu vizinho, seja um outro morador de alguma outra região. Enfim, como é que isso foi feito? Até agora, dentro de toda essa discussão, não nos apresentaram nenhum parâmetro. Olha, nós fizemos desta forma aqui para chegar aos valores. Os parâmetros que eles demonstraram até agora, ou citaram até agora, foram puramente o perfil socioeconômico. Olha, você mora no Jardim São Bento, então eu acredito que lá é um bairro de padrão médio, você vai pagar tanto. Seu imóvel tem tantos metros quadrados, então eu vou te cobrar tanto de resíduo, pela coleta do resíduo, como taxa. Ora, mas isso não quer dizer que um morador de uma casa eventualmente grande, ele gere tanto resíduo equivalente ao tamanho, né? Em equivalência ao tamanho desse imóvel, dessa construção. Então, é um parâmetro muito frágil, muito frágil. Por isso que, às vezes, nas leis nacionais, quando tratam de certos serviços, como, por exemplo, o saneamento, existe a previsão de tarifa mínima, né? Para se criar faixas de consumo, estabelecendo dentro de faixas específicas de consumo, para que você possa manter o serviço sempre disponível, porque essa é uma característica do serviço público essencial, a disponibilidade. Ele não pode ser interrompido, então esse serviço tem que estar sempre à disposição, funcionando, né? Mas dentro de um parâmetro de preço também razoável, né? E isso eles não conseguiram demonstrar. Na verdade, a Câmara falhou, porque não se deteve em cima do projeto, aprovaram um projeto muito importante e que aumentava um custo para a população com a criação desse tributo, dessa taxa, sem o devido cuidado, tanto que agora está um jogo de empurra-empurra, de responsabilidade, vereadores dizendo que se sentiram traídos, o prefeito se dizendo traído também, porque os servidores não teriam tido cuidado, apresentaram uma proposta e agora fizeram outra coisa, secretários perdidos e alguém vai ser o bode expiatório dessa história. Eu só espero que não seja um simples servidor público que foi encarregado de fazer algo que provavelmente tenha ali sido determinado, né? Porque nessa história a responsabilidade recai sobre os secretários, sobre o prefeito e sobre os vereadores. Que os vereadores tiveram a oportunidade, se tivessem se detido, uma análise bem mais aprofundada da questão, eles teriam chegado à mesma conclusão que os 3 únicos vereadores que votaram contra a medida chegaram. Eles perceberam que havia uma fragilidade no projeto, não havia um estudo profundo, não demonstraram de forma cabal e eficiente que aquele parâmetro, que é o perfil socioeconômico, né, aqui da questão dos imóveis, aqui das pessoas, pudesse ser suficiente para se estabelecer o preço cobrado nessa taxa.
Eu queria que a senhora mostrasse para quem está nos ouvindo nesse momento, existe muita discussão nas redes sociais que falam que essa taxa já existia, ela sempre existiu. Sim. Né? O que existia, que é importante ficar muito claro, é a taxa de limpeza. Limpeza pública. E eu gostaria que a senhora comprovasse através de documentos que foram publicados no Diário Oficial da Prefeitura de Campo Grande. O nome da lei, Isso. Qual a data que foi publicado e qual o ano. Para que a população veja que esta taxa, quando que ela foi criada? Então, ela é a Lei Complementar 308, que criou a taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos com data de 27 de dezembro, né? Aqui ele coloca, essa lei é de 29 de novembro de 2017, tá? Então, na verdade, eles criaram uma taxa nova, porque a taxa de coleta, remoção e destinação não existia, mas existia a taxa de limpeza pública, que é um outro tipo de serviço. Uma outra modalidade. E, inclusive, sendo considerado um serviço indivisível e que, portanto, não poderia ser cobrado dessa forma, ele teria que ser suportado pelo orçamento geral. Explique para nós qual a diferença entre taxa de limpeza e taxa de lixo. Bom, a limpeza pública, ela se refere a ruas, praças e aparelhos públicos, de uma forma geral. Isso existia? Isso existia. Os valores eram muito abaixo? 4% do IPTU. Tá. E agora existe a taxa de lixo. Taxa do lixo. Que nós observamos o reflexo e o impacto no IPTU de mais de 1.000 e poucos por cento, de 800%. Exatamente. Fique conosco, que já voltamos já. Dentro de instante vamos discutir como obter este ressarcimento desse prejuízo que você sofreu pela Prefeitura e pela Câmara de Vereadores de Campo Grande. Olá amigos, estamos de volta com o programa Saúde em Ação. Abordamos no bloco anterior qual o parâmetro técnico que foi adotado em relação à taxa de lixo. Estudamos um pouquinho sobre a questão da diferença entre taxa de lixo e taxa de limpeza. Agora, doutora Rita, o que todo mundo gostaria de saber nesse momento? Houve praticamente milhares de pessoas que pagaram o carnê do IPTU. Isso. Com estes valores superestimados. Existem duas alternativas que nesse momento pode ser adotada como providência. Primeiro, a administrativa e a segunda, a jurídica. Isso. Ok? Certo. Nesse momento, o que a senhora orienta cada cidadão campograndense em relação a esta ilegalidade que foi adotada pela Prefeitura, que é importante deixar claro, e pelos 25 vereadores? Qual a conduta que o cidadão campograndense nesse momento deve adotar para obter o ressarcimento, ou melhor, o valor que foi pago a mais para a Prefeitura? Todos os cidadãos e cidadãs que eventualmente já efetuaram o pagamento desse IPTU, com essa taxa inclusa, terão que mais uma vez dirigirem-se até a central de atendimento para provavelmente lá fazer um requerimento por escrito, indicando uma conta corrente, né, onde ele poderá receber esse valor em ressarcimento. Obviamente que nós esperamos aqui que a Prefeitura, que o município de Campo Grande, né, encontre a melhor forma e a menos gravosa para o contribuinte, nesse momento, no sentido dessa devolução de valores cobrados, né? Então, eu imagino, eles estão, até agora, a notícia que nós temos é que os valores serão devolvidos, não disseram ainda de que forma, mas administrativamente será a forma menos gravosa para todos aqueles que pagaram o seu IPTU com a inclusa taxa da coleta, remoção e destinação de resíduo, né? Mas vai ser mais uma dor de cabeça, provavelmente. Nós sabemos que todos os impostos que nós pagamos, praticamente todos os dias, como eu falei anteriormente, nós trabalhamos de 5 a 7 meses só para pagar impostos nesse país. Então, imagina o cenário agora do impacto do IPTU em relação à vida de cada cidadão campograndense. É importante nós analisarmos que todos esses impostos que nós pagamos, nós esperamos que os mesmos sejam revertidos em prol da saúde, da educação, serviços públicos de qualidade, que é o que você espera, na verdade. Saúde, educação, segurança, enfim, tudo aquilo que a população sabe que está pagando para ter este direito, para ter este benefício. Não é nada de graça. Sim. Quem na verdade, é o verdadeiro patrão do município de Campo Grande é o povo de Campo Grande. Somos cada um Quem de é o nós. verdadeiro patrão do prefeito
é o povo de Campo Grande. Dos vereadores é o povo de Campo Grande. Quem paga o salário de cada um deles é a população de Campo Grande. E a população de Campo Grande, no mínimo, espera nesse momento que as nossas autoridades que foram devidamente constituídas através do voto democrático tenham sensibilidade neste momento e de ressarcir este prejuízo que toda a população campograndense sofreu. Doutora Hittmann, faz as suas considerações finais sobre esta lei. Deixa muito claro para que a população entenda. Antigamente existia a taxa de limpeza. Isso. Ok? Foi criada uma nova lei, que é a taxa de lixo. Isso. Conforme está publicado no Diário Oficial Lei de Campo Complementar Grande. número 308, de 28 de novembro de 2017, publicada dia 29 de novembro. Então, a lei complementar está aqui, ok? Você pode observar que foi criada em novembro de 2017. Anteriormente existia... Não, existia apenas a taxa de lixo, que é a taxa de limpeza pública, que é da Lei Complementar 209. Tá. Então, agora foi a Lei Complementar 208. 308. Isso. E a anterior era? 209. 209. Tá. Ok. Faça suas considerações finais para nós em relação a esta situação desconfortável. É bom frisar que essa lei ela está sendo revogada. O prefeito observou que foi feita uma verdadeira lambança. Uma né? lei viciada. Uma lei totalmente cheia de vícios, de erros, de equívocos. Ela está sendo revogada. Ele disse que encaminharia, está de férias, mas ele está dizendo que vai encaminhar uma mensagem, né, pedindo a revogação já dessa lei, que será votada então pelos vereadores, os mesmos que ajudaram a fazer a lambança, né? E é bom, isso tudo nos ilustra uma coisa muito importante. Você citou uma coisa aqui que é primordial. Nós vivemos num sistema democrático e as pessoas que lá estão nos representando e trabalhando pelo nosso bem-estar, ou deveriam, né, foram eleitas. Lá estão através do voto. Então é muito importante a gente observar que nós precisamos também rever conceitos no sentido da qualidade dos nossos representantes. Porque um vereador, ele é um legislador, ele é responsável pelo estudo e pela aprovação de leis que impactam na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso futuro. E tudo isso daqui foi uma pequena amostra do desserviço que vem sendo prestado por anos e anos, da falta de compromisso com o interesse público, com o interesse do povo de Campo Grande. Então nós temos que estar alertas a isso, tá? Essa lei, ela está sendo revogada, segundo notícias, né? Segundo nota oficial da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e nós então agora temos que estar alertas, atentos ao qual é a próxima demanda que virá a respeito dessa questão. Vão criar uma nova taxa? Vão fazer um estudo mais aprofundado? Vão provocar reuniões públicas para que a população venha e tenha condições de discutir? Porque esse é o caminho correto, né? Os vereadores de Campo Grande vão ter um pouquinho mais de critério agora na hora de fazer uma análise dessa proposta eventual que venha a ser apresentada pelo município. Então, tudo isso serve para que nós fiquemos alertas de que temos que, nós, povo, fiscalizar o trabalho desse pessoal. Temos que estar atentos, porque, como sempre, quem paga a conta somos nós, não é verdade? Então, fica aí o nosso alerta. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Ivandro, muito obrigada, né? E vamos lá, vamos ficar atentos, né? Nós é que somos realmente os patrões e nós é que pagamos a conta. E a conta tem sido cara, muito cara, não é verdade? Muito obrigado, doutora Hittmann, pela tua presença, pela tua participação. A doutora Hittmann demonstrou um notório saber na matéria. Ela possui uma vasta experiência no assunto, já foi diretora de regulação do município de Campo Grande, e com certeza contribuiu de maneira significativa com essa informação que é o nosso objetivo do programa Saúde em Ação. Ser um programa de utilidade pública, de passar informação em tempo real para aquele que realmente gostaria de saber, tirar dúvidas sobre os seus direitos, os seus deveres. O que nós não podemos, em hipótese nenhuma, mais aceitar imposição. Imposição, quando eu estou falando em imposição, é pegar uma lei que foi publicada e foi aprovada praticamente na calada da noite e impor para que a população
pague este prejuízo que foi causado não pelo povo de Campo Grande, mas o que quero deixar claro, foi causado, na verdade, por um grupo de interesses escusos, infelizmente, que não tem, em hipótese alguma, conhecimento em parâmetro técnico para estar adotando uma medida de correção. O que nós queremos deixar muito claro e registrado é que, infelizmente, nós precisamos adotar que qualquer iniciativa do Executivo tem que ser, no mínimo, proposto na regra da administração pública. Sim. Primeiramente, a consulta pública para com a população, publicado no Diário Oficial, deixar por 30 dias para que a população se manifeste sobre esse projeto de lei. Isso seria mais lógico. Seria. Segundo ponto, nesse momento, promover uma audiência pública para discutir a aprovação desse projeto. Pelo que eu estou observando, nenhum dos dois foram feitos no município. Resumindo, publicaram a lei, a revelia da população com preços praticamente com valores superestimados, e quem eles pensavam que ia pagar a conta, enganaram-se. A população de Campo Grande está de parabéns, porque conquistaram uma grande vitória, que é derrubar essa lei que não estava de acordo com o que estabelece as regras do Código Tributário, que nós podemos falar, público. E com interesse público. Exatamente. Fique conosco, no próximo programa Saúde em Ação estaremos abordando um outro tema de utilidade pública que é do seu interesse. Um grande abraço do seu amigo Ivandro Fonseca e da doutora Ritva Vieira. Saúde em Ação. Oferecimento Instituto de Cardiologia Campo Grande.